Olá, bom dia, Deus abençoe sua vida. Este é o Devocional, Experiências com Deus, e vamos mais uma manhã meditar na Palavra do Senhor. E nessa semana vamos dar continuidade ao assunto relacionado à interpessoalidade, ou seja, relacionamento em uns com os outros. E mais uma vez eu quero trazer aqui a palavra de alguém muito especial na Bíblia, que também falou muito a respeito disso e por meio das suas cartas deixava mensagem às igrejas e também tentava meio que de longe, muitas vezes, a orientar e apaziguar algumas situações, mas que, assim como nós, viveu experiências com Deus, onde ele sentiu na pele algumas coisas e por isso também aprendeu a se relacionar com as pessoas. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor dos cristãos e hoje nós vamos ouvir então um conselho de um ex-perseguidor. O quanto Deus é capaz de transformar maldição em bênção. E por isso também não tem a ver com isso que eu vou dizer agora, mas eu senti no coração de falar, independente de onde você saiu, independente do que você já fez, se você tem uma vida nova com Cristo, você tem sim moral para ensinar e para falar aquilo que Deus fez na sua vida. Então, eu convido vocês a irem lá em Romanos, a partir do capítulo 12, e esse capítulo fala sobre uma nova vida em Cristo, assim como o apóstolo Paulo teve uma nova vida em Cristo. Quando ele caiu do cavalo, então ele pôde ver, assim como ele mesmo fala, que todas as coisas puderam cooperar para o bem dele. E começando a partir do versículo 2, diz assim, no capítulo 12: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por muito tempo esse versículo foi o meu favorito e eu usava como lema em minha vida. Porque em muitas áreas da minha vida, assim como eu já falei no antigo devocional da semana passada, às vezes nós estamos cegos em algumas atitudes da nossa vida que nós não conseguimos ver o que Deus quer transformar ou mudar. E quando nós cremos que Ele é capaz e o que Ele faz é bom, perfeito e agradável, o significado dessas palavras já diz por si só que nós devemos confiar. Porque Deus é um Deus que para fazer o que é bom, perfeito e agradável tem que ser perfeito, não é mesmo? Então, se você crê, em nome de Jesus, a partir de hoje, que Deus não faz nada errado, que seu plano é perfeito e que se nós confiarmos nele, ele vai mostrar e revelar na nossa mente os planos de perfeição, você vai começar a abrir os olhos e ver que aqueles seus planos iniciais, que aqueles projetos que você tinha, não se compara ao que Deus tem de projeto para você. Mas ele diz que para a gente viver tudo isso, a gente precisa renovar a nossa mente. E mais uma vez eu friso a necessidade de nós abrirmos os nossos olhos e pedir em oração que o Senhor realmente abra os nossos olhos espirituais para ver aquilo que nós precisamos deixar deste mundo. E quando nós falamos em deixar, é abandonar aqueles vícios antigos, aqueles palavrões que saíam de um jeito tão simples, fazendo parte do vocabulário da sua boca, aqueles comentários sem necessidade, aquelas ironias ou aquele sarcasmo onde você perdia um amigo, mas não perdia a piada. Nós precisamos sim, queridos, converter o nosso pensamento. E aqui mostra que para nós conhecermos essa magnífica verdade e bondade de Deus, nós precisamos ser renovados nossos pensamentos e estar libertos desses pequenos detalhes ou pecadinhos de estimação que nós fomos levando ao longo da nossa vida sem perceber o quanto isso faz mal para a nossa identidade. E no versículo 3 diz: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, como eu disse, né?
o próprio apóstolo Paulo não sabe nem como Deus pôde chamar ele no meio de tanta podridão de vida anterior que ele teve, mas ele experimentou a verdadeira renovação da mente. Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são, e essa é uma pérola bíblica. A palavra diz que nós, também em outra versão, que nós não devemos pensar além do que convém de nós mesmos, e o quanto deve ser cuidadoso isto, porque Paulo pensava além do que convém, porque ele tinha um passado onde ele era rico, onde ele ele aprendeu da palavra de Deus, né? Então ele tinha uma vivência onde ele se achava melhor do que os outros, ele ocupava um status, né, romano na época, antes de então ser aberto seus olhos por Jesus. Mas aqui então ele é a prova viva, a experiência viva de que nós temos que cuidar o quanto nós achamos que nós estamos certos. E muitas vezes nós não abrimos os nossos olhos porque estamos presos na presunção e no orgulho espiritual, muitas vezes baseado até em interpretação bíblica, de que nós não temos o que mudar. E o que eu quero dizer para vocês é que enquanto nós estivermos nessa terra, vivendo com Jesus e aprendendo com Ele, nós sempre vamos ter o que mudar e transformar nas nossas vidas, e eu me incluo nisto, amém? Mas como eu disse que ele fala a respeito de relacionamento, quando ele continua falando sobre renovação da mente, ele chega lá no versículo 9 com uma frase muito direta: que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e esforcem-se para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Aqui ele também está dando conselho a respeito do serviço na igreja. Trabalhem e sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, que a esperança de vocês os mantenham alegres e aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Mais uma vez ele fala, oração faz parte da primazia do propósito inicial dos planos de Deus para nós termos contato direto com Ele. Então, em nenhuma dificuldade, queridos, nós vamos poder estar não buscando em oração. Vigiai e orai, assim diz a palavra. E ele fala que nós temos que trabalhar com entusiasmo, não sermos preguiçosos. Isso é muito interessante porque muitas vezes somos levados em um momento ao entusiasmo e depois nos sentimos cansados e desmotivados por causa de algum problema ou situação que surge. E não é isso que deve fazer parte do nosso perfil, mas que nós devemos ser dedicados com fervor, quer dizer, com alegria. E algo que o apóstolo Paulo prega para nós, e é muito forte, é que em todas as dificuldades, se nós olharmos com os olhos espirituais abertos, onde a oração vai nos fortalecer, nós sempre vamos conseguir vencer com alegria. Alegria é a base de uma vida cristã saudável, porque ali mostra o quanto nós estamos sofrendo, mas vencendo. Tanto que ele diz, né? Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre, porque assim nós vamos conseguir superar. Ele diz no versículo 14, 16, tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, como havia dito. Não aceitem serviços humildes, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. O quanto na nossa humildade, na nossa paciência, no nosso amor,
de irmãos, na unidade, o Espírito Santo, a mão de Deus move e muda situações. E é isso que eu quero frisar nessa manhã. Se você está com alguma dificuldade com alguém, ou se você está com alguma dificuldade para resolver algum problema seu que não seja relacionado diretamente com alguém, ore, porque pode ser que Deus revele situações ou pessoas, inclusive, para você pedir perdão, ou situações ou pessoas, inclusive, que têm forjado seu caráter, impedido você de avançar. Quer ver uma coisa? Pessoas que se decepcionaram com outras pessoas e acham que estão resolvidas, muitas vezes estão apenas deixando cair no esquecimento esses problemas, mas o que mostra que elas não estão resolvidas é que elas têm medo de se relacionar com outros. E o medo mostra que não está bem resolvido aquela situação que parecia ter um ponto final. Isto mostra o quanto nós devemos orar e perguntar para Deus: Senhor, mostra em meu coração aquilo que não está curado, para que eu não deixe de desfrutar o que é bom, perfeito e agradável a Ti. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, porque mais uma vez Tua palavra está sendo revelada a nós e está abrindo nosso entendimento para que possamos lembrar de situações, que possamos rejeitar, que possamos transformar e que possamos curar por meio do nosso perdão, da nossa mansidão e da nossa sujeição a Ti. Que possamos ser transformadas as nossas mentes e revelados a nós aquilo que Tu queres que nós curemos em nosso coração, baseado nos relacionamentos uns com os outros. E como Tua palavra diz, que nós possamos estar nos esforçando para a pacificação e possamos estar experimentando em meio ao sofrimento da Tua alegria. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe grandemente sua vida e até a próxima.